Daqui para frente, não espere a ajuda de ninguém. É isso mesmo. Durante todo este ano, ou durante toda a sua vida, você tem sempre ficado à espera, ou esperando que alguém faça por você o que só você pode fazer, ou o que só Deus pode fazer. E, diga-se de passagem, Deus só faz a parte dele quando nós concluímos a nossa. Meu amigo, Deus ele quer ser com você daqui para frente. Escreva aí. Daqui para frente, eu não vou esperar mais por ninguém, senão por Deus e por mim mesmo. É isso aí. Nós estamos nos preparando para o domingo da decisão. Esse domingo, dia D, o dia da sua decisão, de fazer diferente, pensar diferente, falar diferente e ser diferente. Neste domingo, você, inclusive, na entrada do Templo de Salomão, receberá a unção com o selo de Deus, simbolizado pelo Espírito Santo, que é o azeite. Sobre isso eu falarei mais ao respeito. Mas agora, aumente o volume do seu receptor e preste atenção nos detalhes, porque a palavra de Deus, o Espírito de Deus, tem possuído as pessoas que têm feito a Ele como o primeiro em suas vidas. Você se lembra de como começou o seu ano de 2021? Para a maioria, é fácil lembrar, pois é exatamente da mesma forma que estão hoje. Nada mudou. Mesmos problemas, mesmos resultados, repetem os mesmos erros ano após ano. O que falta é uma decisão. A decisão de fazer tudo diferente. Neste domingo, 19 de dezembro, o Dia D, no Templo de Salomão. No site universal.org/localizar, você encontra a Igreja Universal mais próxima de você. Chegou um momento na minha vida a qual eu não tinha mais saída. Olhava para um lado, para o outro e não queria mais viver. Meu nome é Eduardo Nascimento, tenho 27 anos. Hoje sou empresário no ramo de assistência técnica. Antes de chegar na igreja, tinha problemas familiares. Meu maior problema era a família. O casamento dos meus pais, muito conturbado, muitos problemas dentro de casa. Meu pai queria fazer algo, porém não conseguia. Tinha sonhos, tinha objetivos, mas não conseguia alcançar. A gente tinha o básico, mas aquilo que a gente queria, algo a mais, assim, a gente não conseguia. Chegou um momento na minha vida a qual eu não tinha mais saída. Olhava para um lado, para o outro e não queria mais viver. Usava drogas. Aí então que um amigo que era da igreja, ele me fez o convite e através desse convite eu conheci a igreja. Depois desse convite eu não parei mais de ir porque desde esse dia eu vi uma diferença. Eu comecei a ter mais calma, eu era um jovem muito nervoso. Porém, quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ficar mais tranquilo, comecei mais a conversar com meu pai, com a minha mãe, comecei a colocar a cabeça no lugar. Aí eu consegui enxergar uma diferença através da igreja onde eu estava indo. O meu processo na igreja foi da seguinte forma: eu me libertei, fiz o processo de libertação, depois entrei no grupo jovem. Do grupo jovem eu comecei a tomar conta de tribo, comecei a ajudar no grupo jovem, no geral. Depois disso, passaram-se 2 anos, 2 anos e meio, eu me tornei obreiro. Primeiro fui batizado com o Espírito Santo, depois de 1 ano e meio na igreja, me batizei, me converti e me tornei obreiro. Eu conheci uma obreira, uma pessoa que me casei,
Quando eu me tornei dizimista, aí sim as coisas começaram a mudar, né? Eu comecei a trabalhar, arrumei o meu primeiro trabalho registrado, as reuniões começaram a abrir a minha visão, a minha mente. Aí eu tive esse desejo, esse sonho de não ser funcionário, em sim ter o meu próprio negócio. Tive uma direção, porque o meu irmão ele já trabalha nesse ramo, então eu tive um entendimento de entrar num curso, fazer um curso e abrir o meu próprio negócio. Então eu corri atrás de pessoas, corri atrás de ponto e consegui. Não foi fácil, foi complicado, foi difícil, mas sempre mantive um foco, mantive Deus na minha frente. E como eu já tinha experiência no ramo, como eu já tinha trabalhado com meu irmão, então isso me ajudou bastante. Eu comprei um carro, eu consegui, nesse ano de pandemia, eu comprei um terreno em Fortaleza, um lote, consegui também a minha própria loja. Então, ser dizimista para mim foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Nunca perdi nada. Tudo que eu dei no altar, hoje eu acredito e creio que tenho em dobro. É um processo, né? Não é um passe de mágica. É sempre subindo degrau por degrau. As pessoas têm que entender que não é na força do braço dela. Se ela colocar Deus ao lado dela, ela consegue assim como eu consegui. Basta ela praticar o que ela está aprendendo, o que ela está ouvindo. E eu acredito que a vida dela também vai mudar, assim como a minha mudou. Quando a gente recebe o selo de Deus, que é o seu Espírito, a primeira coisa que a gente percebe é uma tranquilidade, uma confiança, uma força no nosso íntimo que garante a vitória. Porque agora, quem está em primeiro plano, em primeiro lugar, quem vai na frente é Deus, nos guiando, nos protegendo, nos dando ideias. Foi o que aconteceu com o Eduardo, hoje empresário, bem-sucedido. Mas não era assim. Antes ele não tinha discernimento, ele não tinha visão, ele não sabia como agir em meio aos problemas, em meio às oportunidades. Ele perdeu muitas oportunidades. Mas quando ele aprendeu a verdade da palavra de Deus, que o Espírito de Deus, ele quer habitar em nós, para fazer morada em nós e fazer de nós, no caso, pessoas felizes, realizadas, porque sem o Espírito Santo não há como você ser feliz. Você pode até alcançar bens, posição social, fama, mas sem o Espírito Santo você é infeliz, você é pobre, você é amargurado. A felicidade hoje deste homem não é pelo sucesso empresarial, mas sim pelo Espírito de Deus que habita nele. Ele fez o voto de Betel. Betel, em hebraico, significa porta do céu. É quando você faz o voto de assumir o segundo lugar para Deus estar em primeiro, nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas atitudes. O voto de Betel é você edificar sua vida na obediência à palavra de Deus, gratidão e respeito ao Senhor Jesus e a cumprir seus votos feitos a Ele. Quando a gente faz o voto de Betel, você passa a demonstrar gratidão, confiança, obediência, respeito ao Senhor Jesus que deu a vida por nós e que pode requerer de mim, de você, fidelidade, gratidão, obediência, respeito. Quando então o fazemos, então Deus, Ele cumpre com as suas promessas em nossas vidas, porque nós estamos cumprindo com os seus mandamentos, nós estamos obedecendo os seus mandamentos. Inclusive, o primeiro grande mandamento é amar a Deus. E quando a gente ama a Deus, mais que a todos, mais que tudo, então Ele assume o primeiro lugar para nos guiar, proteger, para nos inspirar e nos realizar, a exemplo do caso verídico exibido. Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo.
Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Essa energia que eu senti aqui é de muita paz e a presença de Deus. Em primeiro lugar, ordem, educação, excelência, amorosidade, harmonia, tranquilidade. Palavras que definem a energia sentida quando se visita o Templo de Salomão. Um ambiente totalmente sagrado. E é essa boa energia que tem proporcionado experiências inesquecíveis e transformadoras para quem vem à maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. Acompanhe agora o relato da Marisa. Eu era católica, fui batizada desde criança, eu ia em cartomante, eu ia em mesa branca, eu ia tomar passe, aonde você imaginar que me falava eu ia. A primeiro dia que eu entrei, eu tinha a impressão que eu estava em outro lugar. Eu não estava no Brasil, eu não estava em São Paulo. É como se eu estivesse entrando num palácio que eu ia visitar o rei. E eu até me sentava diferente, um comportamento. Eu mesma me mudei na hora, sentei como se eu fosse ver o rei. Eu via Deus nas paredes. Eu vejo a construção, o acabamento, coisas da minha profissão, não sei. Então eu vi um Deus grande, maravilhoso. Que aí eu parei para pensar, falei, pera, se Deus é tudo isso mesmo, eu estou vendo com os meus olhos, eu sou a filha dele, eu quero esse Deus. Eu tenho certeza que aqui é um pedacinho de Israel. É um privilégio isso estar no Brasil e em São Paulo. O que mais me chamou a atenção, além da arquitetura de finíssimo, sofisticadíssimo acabamento, foi a excelência como eu fui recebida. Eu nunca vi pessoas assim tão educadas, tão amorosas, nunca me viram, não sabiam nada de mim e estavam ali como se eu fosse uma filha. Não paguei um centavo. Pelo contrário, eu acho que eu usufruo aqui de um espaço maravilhoso, sem pagar nada. Estacionamento eu não pago nada. É um lugar de paz, muito aprendizado, muita sabedoria e de muita restauração. Eu fui restaurada aqui dentro. Todas as áreas da minha vida foram restauradas em pouquíssimo tempo. Palavras que definem a energia sentida quando se visita o Templo de Salomão, um ambiente totalmente sagrado. Meu nome é Samuel Barbosa, sou de outra denominação. Hoje estou pela segunda vez aqui no Templo de Salomão. O que mais chamou a minha atenção aqui no templo foi o acolhimento dos pastores e de toda a equipe aqui do Templo de Salomão. Fui bem recebido, principalmente na primeira vez, quando os pastores vieram perguntar, conversar com a gente. Aí ela relatou que eu era pastor de onde a gente congrega, e ele falou assim, nossa, que legal, e eu fui bem recebido aqui. Então não tive nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de diferença, fui muito bem acolhido. A oportunidade de estar vindo aqui no Templo de Salomão surgiu que eu tenho uma amiga, muita amiga minha, ela já frequenta aqui já há muito tempo. E eu contei para o meu esposo, e aí ele, amor, eu quero ir, vamos. Aí a gente acabou vindo, através dela. Mesmo eu sendo de outra denominação, eu fui muito bem recebida aqui. Muito bem recebida, acolhida. Não precisei pagar nada mesmo para poder entrar. A energia que eu senti aqui neste lugar foi de paz, a presença de Deus. É muito gostoso, não tem nem explicação. Você também ficou curioso para sentir essa boa energia no Templo de Salomão?
Então, independentemente da sua crença ou religião, venha visitar a maior casa de oração para todos os povos. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A Marisa frequentou diferentes religiões e buscou até no espiritismo, através de passe, ajuda, buscou superar os seus problemas, uma direção para a sua vida de alguma forma, mas por mais que ela buscasse, ela não encontrava e aquele vazio aumentava, até que ela chegou aqui ao Templo de Salomão e teve uma experiência pessoal com Deus, no encontro com o Espírito Santo. Ela teve um encontro com Deus. É isso que Deus quer com você que já se sujeitou a um passe ou passes, já frequentou diferentes religiões, denominações, livros, lugares. Meu amigo, o que está faltando é você buscar o Espírito de Deus. Veja que o pastor Samuel, de uma outra denominação, a sua esposa, a Kátia, mesmo sendo um pastor de uma outra denominação, ele tem vindo ao Templo de Salomão. E por quê? Porque o Templo de Salomão não tem placa de igreja, religião, A, B, C. O pastor Samuel, ele sabe que aqui no Templo de Salomão se prega, se ensina a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que não volta vazia. Inclusive, eu quero desafiar a você, judeu, espírita, muçulmano, você, testemunha de Jeová, budista, você evangélico, você ateu. Eu quero desafiar a todos vocês que dizem, olha, eu estou cansado desta vida, eu quero mudar de vida. Eu quero, nesses últimos dias do ano, fazer diferente, pensar diferente, ser diferente. Então, eu quero convidá-lo para o dia D, o dia da decisão. E talvez você diga, como eu posso chamar a atenção de Deus? Só existe uma forma para chamar a atenção de Deus, sendo e fazendo diferente sobre o seu altar. Por isso que ao pôr do sol, neste domingo, você vai poder subir no altar pela segunda vez. Se você ainda não subiu, será a sua primeira vez. Mas você não vai sair deste ano sem antes passar pelo altar do templo do Deus vivo, para chamar a sua atenção. Você já percebeu que todas as pessoas registradas na Bíblia Sagrada usaram a própria fé, fazendo tudo diferente? Já percebeu? Jairo, por exemplo, aquele pai que colocou todos os familiares e amigos para fora da sua casa para Jesus ressuscitar a sua filha. Os familiares, amigos estavam chorando, se lamentando. E Jesus falou, olha, coloquem todos para fora. E ele obedeceu. Ele fez diferente. Desagradou os outros, mas agradou a Deus. Está vendo? Você vive preocupado em agradar os outros e a sua vida está aí, ó, parada, estagnada no tempo. Pare de se preocupar em agradar os outros e passe a agradar a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Uma outra ocasião, os discípulos, exaustos depois de toda uma noite de tentativas frustradas, por não terem pescado nada. Você sabe que nada humilha mais um pescador do que não pescar nada. Durante toda uma noite eles não pescaram nada. Mas sobre a palavra de Jesus, eles voltaram ao mar, alto mar, e cansados, mas confiantes sobre a palavra de Deus. Fizeram diferente. E o que aconteceu? Foi realizado a pesca maravilhosa. Em outras palavras, eu quero dizer para você, meu amigo, se queremos algo diferente, algo sobrenatural, temos que ser diferentes. Pensar, falar e fazer diferente no altar do Deus vivo. Quer dizer, obedecer à palavra de Deus. Fazer a sua entrega total, ficando na dependência de Deus, para então o sobrenatural, que é a parte de Deus, acontecer. É isso que você e eu temos que fazer. Por isso, esse dia está intitulado como o dia D, o dia da decisão, para que aconteça uma diferença na sua vida, entre antes e depois. Eu sou Átila Castelli,
tenho 37 anos, sou empresário e antes de chegar na Igreja Universal, eu pertencia a uma outra denominação evangélica, na qual fiquei durante 13 anos nessa denominação. Passei a ser também pastor da igreja, fui o segundo pastor durante 6 anos e vivi uma vida de aparência, porque aquilo que às vezes até ensinava, eu não vivia. Cheguei até a estudar teologia, tenho formação médio em teologia e vivia com preconceito, Quando se falava ali nas rodas, algum comentário sobre a igreja, eu era muito enfático em criticar. Para mim, o Bispo Macedo era um ladrão, um enganador que fazia as pessoas, mentia para as pessoas. Essa era a minha visão em relação ao bispo. O que eu pregava, o que eu ensinava, não se refletia na minha vida, no meu casamento. Era um casamento de fachada, de destruição, de muitas brigas. Muitas vezes eu cheguei à igreja e ia participar, fazer a reunião, até mesmo com a vida destruída. Fui casado com uma pessoa, a minha vida sentimental era uma destruição. Muitas brigas, discussões. Determinado tempo, esse casamento veio a se ruir, por conta de traições. E aí eu me revoltei contra Deus. Eu me revoltei contra Deus, assim como a maioria das pessoas, acham culpado, eu achei Deus. Eu falei para Deus, Deus, eu prefiro cuidar de animais do que cuidar de pessoas, de almas. Eu me revoltei e virei as costas para o altar de Deus e para as almas. E aí eu comecei a viver, como todo mundo vive, Comecei a sair, aí comecei a namorar com uma, ficar com outra, ficar com outra. Aí aquele meu dinheiro que eu recebia, já trabalhando na área como professor em academia, eu gastava todo aquele dinheiro em motel, em vícios, era uma vida de prostituição. E nessa academia que eu comecei a trabalhar, e um certo dia eu fiquei prestando atenção em uma moça que treinava lá, atraiu os meus olhos, e eu me aproximei dela como professor, e ela me fez logo um convite. A intenção dela era salvar a minha alma. Ela ficou sabendo que eu já tinha sido da igreja, de uma outra denominação. E sempre que ela me via, ela me dava um convite. Hoje vai ter uma reunião assim. Hoje vai ter uma reunião assada. Vai lá. O Átila, que cuspia na igreja, que era preconceituoso, que achou que nunca pisaria os pés na Igreja Universal, que criticava o bispo, a igreja, as pessoas. Quando eu entrei na igreja, aquela impressão, ela começou a cair. Eu fui tão bem recebido, os obreiros me receberam. Ali para mim já começou a ser tudo novo. Eu me sentei, iniciou a reunião, o homem de Deus começou a dirigir aquela reunião e parecia que o próprio Deus, ele tinha reservado aquele momento para mim. Parecia que Deus marcou aquele momento comigo, aquela reunião toda para mim. Eu me senti tão acolhido por Deus. E aquela palavra veio de encontro à minha vida. E aquela máscara começou a cair. E eu decidi me entregar. Logo em seguida me batizei. Abandonei aquela vida que eu vivia de prostituição, de mentira, de engano. Todo o meu passado eu abandonei ali. E me entreguei de fato e de verdade ao Senhor. E eu me recordo
é muito marcante na minha vida, porque o Átila, que tinha preconceito até quando falava de fogueira santa, falei, que isso? Que fogueira santa? Isso é uma loucura, isso é uma lavagem cerebral. As pessoas têm que dar alguma coisa, as pessoas têm que fazer alguma coisa, porque na minha ignorância, eu pensava que o Senhor Jesus, né, com toda certeza Ele já fez tudo, mas nós temos que também fazer, sacrificar. Eu não sabia sacrificar na minha fé. Eu tocava até mesmo nos dízimos. Eu não sabia nem como dizimar. Eu tirava do que sobrava. Eu roubava a Deus. Eu ouvi um homem de Deus pregando, falando sobre a fogueira santa, e eu entendi o Espírito. Eu entendi o que Deus queria de mim. Eu peguei aquele envelope. Falei para Deus, Deus, está aqui. Dentro desse envelope, o Átila preconceituoso, religioso, o Átila que vive com uma máscara, o Átila falso, fingido, tudo isso, meu pecado, meu passado, tudo, eu coloco dentro desse envelope. Falei, Deus, quando entrei aqui, a minha visão que eu tinha é que esse bispo aí, esses pastores eram bandidos, ladrões, roubam dinheiro. Agora eu estou aqui, meu Pai. O Senhor tem que se revelar para mim. O Senhor tem que aparecer na minha vida, porque até aqui eu tenho vivido um engano, uma farsa. Eu não tenho o teu Espírito. Está escrito que aqueles que não têm o teu Espírito não são teus. E aí eu decidi. Falei, eu quero o Espírito Santo. Essa foi a minha prioridade no altar. Quando eu desci daquele altar, uma força invadiu a minha vida. Uma força. E o Senhor falou para mim, você é o meu filho. Eu não desisti de você. E dali em diante a minha vida começou a mudar. De fato, a minha vida começou a ser transformada, porque mudou dentro. Mudou dentro e começou a mudar fora. O altar, no qual eu criticava, no qual eu tinha maus olhos, eu recebi o Espírito Santo, que é a maior riqueza, que há dentro de mim, na minha vida. É o meu maior tesouro. E o altar me deu uma esposa maravilhosa. Eu trabalhava em uma academia e nessa pandemia toda as pessoas com medo, apreensivas, eu pedi minhas contas. E hoje eu tenho um estúdio de treinamento, a minha esposa tem a estética dela, nós temos 2 empresas para quem não tinha nada. Nós temos um casamento sólido. Hoje eu tenho paz. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. É o maior tesouro que o ser humano pode ter, é o Espírito Santo. A Igreja Universal, hoje ela representa para mim a minha casa. É daqui para o céu. Você se perguntava o porquê você não é feliz tendo formação, saúde, família, uma posição favorável nesta sociedade tão competitiva em que vivemos. A exemplo do Átila, ele foi vítima de fake news. Ele se deixou influenciar pelas notícias falsas, mentirosas, contra a Igreja Universal, contra a Palavra de Deus, contra nós, servos de Deus, e ele pagou um preço alto. Foi frustrado, mesmo tendo tudo para ser feliz. Porque o que faltava no Átila é o que falta em você, que tem uma formação, você que tem uma posição favorável nesta sociedade, você que tem saúde, você tem pessoas ao seu redor que lhe amam, que lhe respeitam, mas você é infeliz e amargurado. Meu amigo, o que faltava no Átila não era pessoas
nem formação, nem coisas. O que faltava nele é o que falta em você. O Espírito Santo. Daí a importância de você tomar uma decisão. Assim como ele tomou uma decisão, preste atenção. Domingo agora, o dia D, o dia da decisão, para haver uma diferença entre antes e depois. Quando você receba a unção com o óleo da decisão na entrada do templo, você vai receber a unção com este óleo, símbolo do Espírito Santo, exclusivamente às 18 horas ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Vamos lhe instruir à luz da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos lhe instruir. E o poder de Deus, que é o Espírito Santo, vai lhe possuir, vai lhe envolver e nunca mais você será a mesma pessoa. Prepare-se. Como? Prepare-se. Por quê? Porque em um dado momento do encontro com o Espírito Santo, você vai subir no altar. E naquele momento, ou você entrega tudo, passado, presente e futuro, e fica na dependência de Deus, confiando que Ele vai lhe possuir e vai lhe realizar e salvar, ou você não subirá. A escolha e a decisão é de cada um. O que há de diferente nestas pessoas? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou a maior riqueza, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. E esta é a grande diferença. É como se a mente de Deus, houvesse uma fusão com a minha mente. Hoje eu me vejo completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui, quem eu era. Ele veio sobre mim de uma forma, mas veio uma força e algo que eu nunca tinha sentido. Perdão, ele me perdoou. É só a pessoa que recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que eu tô falando, né? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Fogueira Santa da Diferença, no Templo de Salomão. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Do nascer ao pôr do sol. Domingo no Templo de Salomão é dia de total reverência a Deus. A reunião de busca com o Espírito Santo é uma reunião que mostra para Deus um desejo que vai muito além de material, né? Não estou vindo buscar dinheiro, não estou vindo buscar por nada além do que a Ele. A gente vem da semana muito corrida e no domingo a gente se abastece espiritualmente. A gente tem um renovo com o Espírito Santo. É isso mesmo, para quem frequenta o Templo de Salomão, o primeiro dia da semana é dedicado ao fortalecimento espiritual e também uma forma de agradecer a Deus pela transformação de vida. Porque antes do verdadeiro encontro com o Espírito Santo, a maioria trazia consigo um passado de complexos, tristeza, vazio, vícios e decepções. Eu tinha 14 anos na época e tinha um lar totalmente destruído. Eu era uma criança triste, uma criança depressiva, uma criança que tinha desejo de morrer, né? Uma criança na flor da esperança, queria morrer. Eu era uma pessoa muito cheia de complexo, muito irado. Eu vivia na prostituição, vícios da pornografia e jogos eletrônicos. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, né? E eu era viciada em rede social. Até quando uma cliente chegou a me falar para mim de um site de relacionamento. Então eu fiquei mais viciada ainda, era 24 horas nesse site. Não cheguei a ter relacionamento com nenhum desses homens, né, que eu conversava. Mas era um vício totalmente que tomava conta de mim, eu era muito vazia. Dependia muito dos minhas amigas para me chamar para viajar, para sair comigo. Então eu me sentia muito sozinha. 3 vidas,
3 histórias com bagagens diferentes, mas que nas reuniões de domingo encontraram uma forma para recomeçar. E teve um dia que eu fui na casa do meu cunhado, né? E nesse dia que eu fui na casa dele, falei para ele o que estava acontecendo, né? E ele falou, eu vou te levar para a Universal. E no momento que aquele obreiro, aquele casal começou a cuidar de mim, do meu esposo, ele me limpou de tudo, limpou de todo o vício, de todo o vazio, de toda a amizade, todo o orgulho e a mágoa. Eu não conseguia perdoar, não conseguia orar pela pessoa. E nisso, depois do Espírito Santo, eu tenho um próprio Deus, eu não preciso de amizade, eu não preciso de entrar em site. Uma palavra que entrou dentro de mim quando eu vim nas palestras do templo, uma palavra: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa palavra entrou dentro de mim, porém eu conheci a palavra, mas eu não conheci o autor dela ainda. E aí foi me apresentado o Espírito Santo, fui me entregando. Quando eu comecei a pôr em prática a palavra de Deus, aí eu recebi o autor dessa palavra e hoje a minha vida é transformada. A gente trabalha juntos, tem uma empresa, antes não tínhamos, não tinha casa própria, nada disso. E ele transformou por completo nossas vidas. Eu queria o Espírito Santo, eu queria ter o amor de Deus dentro de mim. Um dia antes eu fiz um propósito com Deus, então eu vim, né? E eu vim com tudo. E naquele dia, naquela reunião, eu recebi o Espírito Santo, né? Uma alegria muito grande, porque eu não tinha alegria. Então, nada mais me abalava depois daquele dia, né? Meus pais, as brigas, nada. Porque eu tinha dentro de mim a alegria. Então, eu pude passar para eles essa vida, eu pude passar para minha família essa vida. Minha família se converteu, eu tive a oportunidade de cuidar deles, né, através com que eu recebi do Espírito Santo. Mudou a minha vida sentimental. Hoje eu sou uma pessoa casada, muito bem casada e feliz, né? Minha vida profissional, minha vida financeira. Deus tem honrado em tudo, não tem deixado faltar. Por quê? Porque eu vim com um propósito, vim com tudo de mim e Ele deu tudo dele. Você também precisa deixar o passado de decepções para trás para recomeçar e não sabe como? Participe da reunião do Encontro com o Espírito Santo e receba a direção para transformar a sua vida. Domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, no Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Você já não quer mais viver? Acha que nunca será feliz? A Yasmin também estava assim. Ela queria morrer, mas Deus deu a ela a mesma oportunidade que está dando a você, de tomar uma decisão, ir para o altar e entregar a sua vida, que nem você quer, imagina os outros. Ela entregou e foi transformada, batizada com o Espírito Santo. A mesma coisa Deus quer fazer com você, católico, evangélico, espírita. Você que se intitula ateu, seja você rico ou pobre, famoso ou anônimo, você é gente, você precisa do mesmo Espírito Santo como Yasmin, eu e todos os seres humanos. Sem ele, meu amigo, você vai continuar desejando a morte. Veja, o Ítalo, ele tinha vícios, né? E a sua esposa Edileuza chegaram aqui com muitos problemas conjugais, buscando uma solução. E ele entendeu que o que ele precisava era muito mais que uma libertação dos vícios. Ele precisava de um encontro com Deus. E aqui, no encontro com o Espírito Santo, no Templo de Salomão, ouvindo a palavra de Deus, ele tomou uma decisão. A decisão de entregar a vida dele e abandonar os vícios e buscar, focar no mais importante, o Espírito Santo. Hoje está aqui o casal, Ítalo e Edileuza, transformados, unidos e abençoados pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com você, judeu, você espírita, muçulmano, você que se diz ateu, não crê em nada, mas você quer a felicidade, não quer? Ela tem um preço. Qual é o preço? Não é dinheiro, é você entregar essa vida velha que você não quer
como o Ítalo entregou, a Edileuza também e a Yasmin, eles entregaram a vida e receberam uma nova vida quando receberam o Espírito Santo. Durante todo o ano de 2021, o Grupo Depressão Tem Cura trabalhou incansavelmente para levar apoio emocional e espiritual às pessoas que passam pela depressão. E no mês de dezembro, aconteceu o Stop Depression, especial fim de ano. Realizado em todo o Brasil, em frente aos principais shoppings do país, com a finalidade de ajudar aqueles que têm sofrido pela dor na alma. Acompanhe como foi esta ação que mobilizou todos os agentes do bem em várias cidades brasileiras. Sabe, o dia a dia é uma coisa maravilhosa quando você tem um compromisso num trabalho ou num compromisso em Deus, que seja isso. Hoje eu perdi um pouco desse foco pela aposentadoria, por toda essa situação, por estar sozinho. Bem, não posso reclamar da minha vida, não sou nenhum milionário nisso, mas você começa a olhar que você fala, qual é o foco da vida? Esse foco é que apareceu para mim, junto com vocês, cara. Sabe, me abordaram aqui, olharam para mim e viram que eu estava depressivo. O livro foi uma coisa que nem eu esperava disso. Sabe, mas foi isso. Abordaram porque perceberam, sei lá, pela áurea, pelo astral da gente. E posso falar que estou agradecido. Hoje vou ter um dia mais feliz. Eu, como profissional, é muito bacana. Eu me sinto muito bem, muito feliz em estar vindo aqui e podendo conversar com as pessoas. Uma que, pelo meu lado como psicóloga, eu gosto de atender. Então, eu já utilizo o meu lado de atendimento e junto ao lado espiritual, que a gente tem que ter uma força maior que nos ampara, que nos guia, né? Então, é muito bacana. Eu me sinto muito realizada, muito feliz em fazer parte deste grupo. A ação do Grupo Depressão Tem Cura está sendo realizada hoje em todo o Brasil, em 244 shoppings. Lugares onde no final de ano as pessoas elas procuram preencher o vazio com compras, com passeio, com amizades. Mas a gente sabe que quem está sofrendo com a depressão, isso é só um momento. Mas depois que a pessoa está sozinha, passa e vem tudo de novo. Vem a solidão, vem a tristeza, vem a angústia. Então a gente está aqui hoje mostrando às pessoas que existe um grupo que se interessa em ajudar essas pessoas. E se você está nos acompanhando, sofre com depressão, tem algum problema emocional e precisa de ajuda, conte com o Grupo Depressão Tem Cura, que com certeza você vai ser mais uma das pessoas que nós vamos ajudar. Você já conhece o aplicativo da Universal? Ele tem os seus conteúdos favoritos em um só lugar para você edificar a sua fé de onde estiver. Basta baixar em seu smartphone ou tablet e aproveitar o que há de melhor, como a leitura diária da Bíblia, o acesso direto à Rede Aleluia de todo o Brasil, os principais blogs da Universal, há mais de 2.000 episódios de podcasts, a programação diária da TV Universal. Inspirou a construção deste templo aqui. E ainda, você consegue acompanhar as letras das músicas mais tocadas na Universal com o Inário do aplicativo. Você pode também consultar o endereço de uma Universal mais perto de você. O aplicativo da Universal traz ainda 2 funcionalidades especiais: a caixa de promessas com a frase do dia e a de doações, para você patrocinar as obras sociais e destinar a sua oferta voluntária para a igreja que preferir. E para aqueles momentos que você precisa desabafar, conte com o Pastor Online, a hora que precisar. Tudo isso e muito mais. Baixe já o aplicativo da Universal e conecte-se ainda mais com Deus. Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção.
Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100.000 palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na grande vigília da virada, começando 2022 com o Espírito Santo. Meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos, eu nasci na igreja, cresci, mas nesse tempo ali eu estava fazendo as minhas escolhas, do mesmo jeito que eu aprendi o que era certo, eu aprendi o que era errado também. Então aí veio na adolescência, veio muito a rebeldia, o problema com os meus pais, principalmente com a minha mãe, a raiva, a mágoa, o ressentimento que eu trazia dentro de mim, né, que apesar dentro da igreja ninguém saber ou aparentar aquilo dentro de mim, ao ponto de descontar assim, muitas vezes no meu corpo, de não conseguir dormir, de raiva, de ódio por ser confrontada em alguma coisa que minha mãe me falava. Então eu não aceitava ser confrontada, e aquilo foi me corroendo, aquilo foi me apodrecendo dentro de mim. O que eu era dentro da igreja, o que era dentro de casa, e a outra pessoa que eu era na escola, que eu era na frente dos meus amigos, né, que lá eu estava lá, alegre, feliz, fazendo todo mundo rir, mas que eu não era aquela pessoa dentro de casa, revoltada, mentirosa, até que em um jejum de Daniel eu me despertei. Apesar de eu não fazer muitas coisas que os outros não faziam, eu era podre, eu era hipócrita, né, por estar ouvindo, por saber e não valorizar o que eu tinha, o que eu recebia. Então foi aí que veio o jejum de Daniel e eu vi como uma oportunidade. Nesse jejum de Daniel, eu abri mão do meu orgulho, da hipocrisia, para mim me despojar. Eu entreguei para Deus nesse jejum de Daniel. Eu não só deixei o entretenimento, as coisas que eu gostava, que eu curtia, que os amigos, as amizades que eu cortei, mas o meu maior sacrifício foi o meu eu. Eu tenho que fazer além. É o Espírito Santo, então eu comecei a valorizar o Espírito Santo como eu nunca valorizei. E foi aí que, pela misericórdia dele, ele veio sobre mim. Ali tudo mudou, mas ele também, ali no mesmo momento, ele falou assim, olha, eu sou contigo. Né? A partir de hoje, não importa o que passou, né? Aqui entra aquela passagem de Filipenses 3,13, né? Deixa as coisas para trás, o que passou, e siga para o alvo. E desde então, a alegria, a paz, porque quando a gente sabe que Deus está no controle, não tem o que temer, né? Então, o Espírito Santo, ele me completou. O jejum de Daniel, para mim, ainda hoje é importante, porque apesar da gente receber o Espírito Santo, a gente tem que manter. E o jejum de Daniel faz parte disso. Assim que eu recebi o Espírito Santo, era notório a diferença, principalmente o semblante. O semblante, as escolhas, a minha forma de ver as pessoas também mudou muito. Então, porque eu mudei, eu tive resultados diferentes na minha convivência com meus pais, com a minha família, com as pessoas ao meu redor, no me dedicar a Deus. Hoje, o Espírito Santo para mim é tudo. É o meu guia, a minha proteção, é a minha convicção, a minha certeza do amanhã, ainda que eu não saiba o que vai vir amanhã. Eu sei que eu tenho Ele, então eu tenho tudo. Veja que para Deus não é difícil Ele encher alguém, batizar alguém com seu Espírito. O difícil é a pessoa esvaziar-se de si mesma. A Gabriela, ela não queria abrir mão das escolhas erradas, de ser rebelde, de guardar mágoas dos pais que lhe falavam, lhe ensinavam a verdade da palavra de Deus. Ela que
descontava a sua raiva, né, no seu próprio corpo, né, tentando de alguma forma lhe prejudicar, se prejudicar a si mesma. Ela não tinha o Espírito de Deus. Mas quando ela olhou para dentro de si e reconheceu que ela tinha que mudar, ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela ia continuar naquele caminho e ia morrer prematuramente e se autodestruir, ou ela tomaria uma decisão e conheceria a Deus. Ela tomou essa decisão e o conheceu. Ela recebeu o selo de Deus. Domingo agora, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, na entrada você vai receber a unção com o óleo consagrado, símbolo do Espírito Santo, para que você receba o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Se você diz, bispo, eu preciso do Espírito Santo, eu estou no jejum de Daniel pelo batismo com o Espírito Santo. Você que participou da Fogueira Santa, está participando em prol do batismo com o Espírito Santo ou do cumprimento de uma promessa que ainda não se cumpriu na sua vida e você quer ver a diferença, você quer fazer a diferença, então vamos para o altar. Domingo agora, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, a partir das 17 horas, você vai receber a unção do selo de Deus. Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros, o Manual da Vida. Uma obra milenar que resiste ao tempo e às perseguições. Tempestades, guerras, desastres, a incontrolável ação do clima e a mão do homem. Como isso foi possível? Evidências que mostram a origem e o valor do livro de todos os livros. A história do maior best-seller de todos os tempos. Boa parte desse tesouro arqueológico está preservado bem aqui no chamado Santuário do Livro, que fica dentro do Museu de Israel. O prédio foi construído em 1965 justamente para guardar os manuscritos mais antigos da Bíblia. E a arquitetura é icônica, impressiona, ela simboliza a cobertura dos potes de cerâmica onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Todos os anos, são milhares de turistas, professores e especialistas que vêm até Israel só para ver de perto a relíquia mais importante da Bíblia. O museu, como o próprio nome diz, é uma homenagem direta ao livro dos livros. Aqui alguns dos fragmentos dos pergaminhos mais raros da Bíblia podem ser contemplados. Uma experiência que vai além da arqueologia e desperta a fé em cada um de nós. Então olha só que interessante, esses aqui são alguns dos potes de cerâmica originais onde ficavam guardados os pergaminhos do Mar Morto. Eles também foram preservados intactos por mais de 2000 anos, quando os beduínos entraram na caverna, encontraram esses potes de cerâmica e ali a relíquia bíblica que até hoje é tão estudada, é tão forte, tão impressionante. Quem nos dá mais detalhes é Adolfo Reutemann, curador dos manuscritos do Mar Morto e diretor do Santuário do Livro. Quiero que se fijen en la tapa de la vasija que recuerda la cúpula blanca. Sí. Significa que los arquitectos en los años 60, cuando construyen este edificio, nos quisieron enseñar algo. Nosotros estamos por entrar debajo de la cúpula blanca. Significa que virtualmente es como si entráramos dentro de la vasija para nosotros descubrir los rollos del Mar Muerto. Y lo que es excepcional también, que el estado de preservación están completos, ¿sí? Y esto es muy importante porque los arqueólogos nunca encontraron manuscritos del Mar Muerto en vasijas. Sabemos la versión solamente de los beduinos. Antiguos sabían que si quieren preservar un documento escrito, tienen que colocarlo en piezas de cerámica.
Após a descoberta, uma pergunta deixa os arqueólogos intrigados. Quem teria feito tamanho esforço para esconder essas relíquias em um lugar tão improvável? Pesquisadores apontam que um grupo de homens judeus, os essênios, carregava essas escrituras pela Terra Santa. Os essênios escolheram viver no deserto de forma voluntária. Eles saíram de Jerusalém e se moveram aqui para a região de Qumran. Era um grupo muito sábio, de muita fé, que tinha como único objetivo servir a Deus, bem aqui, longe de qualquer distração. Eles queriam servir a Deus. A história explica que por volta do ano 68 d.C., tropas romanas invadem o local onde os essênios vivem. Na fuga, os homens conseguem esconder os pergaminhos para que o mundo um dia possa encontrá-los. Por que queriam proteger esses pergaminhos? Para que proteger a Bíblia? Qual a razão? Você quer manter isso. Houve uma guerra naquela época. A guerra destruiu, matou pessoas. Eu não sei o que aconteceu com as pessoas que esconderam os pergaminhos aqui. Talvez tenham sido mortas por romanos. Mas elas ainda disseram: nós queremos proteger esses pergaminhos, porque essa é a vontade de Deus. Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a marca da besta, às 18 horas na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. O período dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, ao qual o Apocalipse se refere como o tempo da ira de Deus, o mundo estará fervendo de raiva contra Deus, pois, erroneamente, o culpará de todas as desgraças aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz claramente que quem tem destruído a terra são os seus próprios habitantes e não o Criador. E depois culpam a Deus pelas catástrofes, pandemias e etc. A essas mesmas pessoas que culpam a Deus pela fome, guerras, doenças e pandemias, são os que dizem não crer na existência de Deus. Eu pergunto, faz sentido? Faz sentido dizer que Deus não existe e quando as coisas ruins acontecem, culparem a Deus? Acorde, meu amigo, para uma realidade. Você desconhece as Escrituras Sagradas. Por isso, tome a decisão, neste domingo, de participar do estudo do Apocalipse. Vamos estudar o número 666, o número da besta. Na oportunidade, você vai ser ungido na entrada com o óleo consagrado à Santíssima Trindade pelo selo de Deus, que simboliza o selo de Deus. E você vai ter o privilégio de subir no altar e se entregar, ficar na dependência de Deus para ser possuído pelo Espírito Santo. Estamos na fé do jejum pelo batismo com o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã.